Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Aqui nós estudamos livros seguros para que possamos ter a garantia da nossa educação, do nosso comportamento, das nossas corrigendas, retificações, tudo isso com a responsabilidade de um verdadeiro cristão e de um verdadeiro cristão que respeita o Estado democrático de direito divino, as leis de Deus, e respeita o Estado democrático de direito que está em vigor a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cujas leis devem ser lidas, entendidas e cumpridas. Hoje nós vamos trazer um livro seguríssimo para estudar um assunto seríssimo, estudar o suicídio, o comportamento ético, moral, cristão das criaturas. No livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição número 1, Encontro em Hollywood. Caminhávamos alguns amigos admirando a paisagem em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins de Glendale Avenida. A formosa mansão dos mortos, o cemitério de Hollywood, mostrava a grande movimentação de espíritos libertos do corpo, espíritos libertos da experiência física. E eles entraram, Humberto de Campos, Irmão X e um grupo que estavam ali visitando os Estados Unidos. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à feição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e externo. Numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram além sobre o apreço do mundo. A um canto, ele leu, Humberto de Campos, a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei ao amigo Clinton, então aqui os restos de Marilyn? Estão aqui os restos mortais de Marilyn? A estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu o amigo, e acentuou com expressão significativa. Não se detenha, porém a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Irmão X ficou
surpreendido. Como? O amigo indicou o frondoso olmo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: Eila, que descansa, de certo, em visita de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Vejam vocês, isso é estudo sério e muito criterioso. É um encontro de espíritos. O irmão X estava passeando lá nos Estados Unidos, em Hollywood, e foi no cemitério, onde viu o mármore e aonde estava depositado o corpo de Marilyn Monroe, 1926, 1962. Mas ela estava ali, na linda praça, na entrada do cemitério. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la, disse Humberto de Campos. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim, e por que não? Acrescentei a sua experiência pessoal. Interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. E aí ela respondeu: uma experiência fracassada. Uma lição, talvez. Em que ele poderia ser útil? Perguntou Marilyn. A sua vida influenciou muitas vidas. Estimaríamos receber ainda que fosse um pequeno recado de sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhes recordam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Disse ela. Vejam que nós estamos estudando. Nós estamos mostrando que o espírito continua depois da morte, carregando todos os seus erros e os seus acertos. E, no caso dela, quem gostaria de acolher um grito de dor? A dor instrui, falou Humberto de Campos. Fui mulher como tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale a si mesmo. Fale mesmo assim, disse Humberto de Campos. Bom, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. Esse é um recado da Marilyn, já como espírito, muito importante, muito pedagógico, muito profundo. Admite desse modo que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Indagou Humberto de Campos. Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem.
Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. É necessário aprender a controlá-la. Estudar as leis para a reforma moral. Estudar as leis de Deus. É necessário aprender a controlar a sua liberdade. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Tudo deve ser administrado, bem administrado, responsavelmente administrado, tudo. Pensei alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira. Dali mesmo, em Hollywood, e ajuntei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Responde ela, especialmente. Por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência. A qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da própria vida. Por isso que ninguém deve caminhar na reencarnação sem estudar, sem ter um objetivo, sem ter a quem seguir. Nós devemos seguir as leis de Deus e as leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito. Nós só temos liberdade para realizar os pensamentos e os atos exclusivamente dentro das leis de Deus e das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito. Vejam, senhores, senhoras, jovens, precisamos estudar, conversando. Aqui é uma aula segura, porque o professor está retirando de um livro seguro o material para a nossa profunda e grave reflexão. Seria possível clarear um pouco mais esse assunto? E ela vai falar. Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Ela está falando de que quando nós fugimos dos trilhos da lei de Deus e das leis que estejam em vigor no Estado democrático, nós estamos sujeitos às coisas erradas do mundo e aos inimigos obsessores, aos processos obsessivos, aos vícios do mundo material, do álcool, do sexo desregrado, das drogas, do poder, da luxúria, do consumismo. Então nós caímos no materialismo selvagem, quando não tomamos conta de nós. Quem tem que tomar conta de nós é nós, com o auxílio e a clareza das leis, principalmente das leis de Deus.
a tese do suicídio não é verdadeira, ela falando. Como foi comentada, os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Obsessão, quando espíritos malévolos, ignorantes, malvados, começam a ter espaço em nós para nos influenciar e para nos dirigir para os caminhos errados, por vingança, por ódio, por dívidas das vidas passadas. Por isso o Espiritismo precisa ser estudado, precisa ser muito bem estudado, até para você saber fazer a caridade com você. Você precisa estudar muito, muito, muito os livros seguros. Está aqui, ó, o céu e o inferno. Está aqui a justiça divina. Está aqui o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Então, ela está dizendo, em verdade, na época me achava sob profunda depressão. Desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Por não saber governar a minha liberdade. Aí é que entra os evangelhos de Jesus Cristo. Aí é que entra os mandamentos trazidos por Moisés. Aí é que entra as 14 cartas de Paulo de Tarso. Aí é que entra Atos dos Apóstolos. Aí é que entra a doutrina espírita. O Consolador Prometido, uma obra maravilhosa. A mais profunda obra hoje à disposição de todos nós para a sua reforma moral, a sua reforma ética, para você aprender a seguir as leis com segurança jurídico-divina. Tem que estudar de 1 a 4 horas por dia, inclusive sábado e domingo. Então ela diz, por não saber governar minha liberdade, depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação e de fé, por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Na verdade, ela praticou o suicídio indireto. Ela queria dormir e exagerou nos remédios para o sono. E aí alcançou a morte. Ela deixou o corpo de carne, mas o espírito saiu com todas as suas bagagens, com todas as suas obras. Efetivamente não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava em curso no suicídio indireto. E aí ela demonstra que estava num processo obsessivo gravíssimo. Gravíssimo. Sim, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. É verdade. Na política, nas religiões que não gostam de estudar, nas famílias que estão preocupadas com o mundo material,
Aí nós estamos vendo a chegada do exército dos obsessores, dos malvados, querendo nos levar para cometer atos terríveis na sociedade, como comprar armas, como a violência, desrespeitar as leis, o negativismo à ciência, negar a legitimidade do processo democrático de direito. Nós estamos vendo aí a obsessão pegando todos que não querem estudar, que não querem ser um cristão de verdade, um filho de Deus autêntico, que cumpre e respeita as suas leis, caminhando seguramente para a perfeição pelos seus próprios e responsáveis atos, embasados no conhecimento da verdade. Sim, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhe os problemas e resolvê-los. E aí ele parte para se despedir dela, Humberto de Campos. E aí ele diz se ela quer deixar alguma mensagem para o povo brasileiro. E ela diz assim, se despedindo: na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Então ela deixa o corpo de carne, mas continua com todas as doenças que ela, por ignorância, chamou para ela, levando-a inclusive à morte mais cedo do que o momento certo. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições, preciso reencarnar várias vezes. E provas em que fali. Por agora não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, estudar muito, aprender as leis, me enquadrar nelas, sofrer, retificar os erros e reaprender. E começar uma nova caminhada, agora segura, para o bem de verdade. Vejam que conseguimos fazer aqui alguns comentários importantes sobre a vida, a nossa vida de encarnados, os compromissos que nós temos, as leis que nós devemos estudar como alunos. É isso que o pessoal está confundindo. Nós precisamos nos matricular na escola do Evangelho, dos livros seguros, e aqui fazer o primário, o ginásio, o científico, a faculdade, não para ter títulos, mas para termos o conhecimento das leis e podermos, doravante, praticar os atos da vida de forma segura, só fazendo com os outros o que gostaríamos que fosse feito conosco. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, nos tratando a todos como irmãos, com respeito, com serenidade, com tolerância, com compreensão, sabendo dialogar, conclamando a todos a sermos irmãos, para que todos possam progredir, todos possamos progredir juntos, dentro dos caminhos balizados por Deus e colocados à nossa disposição. Estudando, nós vamos ter o conhecimento da verdade, e a verdade vai sempre nos mostrar, de forma segura, jurídica segura, a praticar os atos perfeitos do mundo jurídico divino.
Esta é uma reflexão muito séria que precisamos fazer, conversar em família, conversar nas casas religiosas, na política, conversar com os amigos, para entendermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais os objetivos de estarmos aqui por um certo período nesse planeta escola. E aqui estamos exatamente retificando o presente com base nas ações erradas do passado e com base no estudo das leis que fazemos agora. E, obviamente, assim preparando o futuro de mais dignidade, o futuro de perfeição, porque sempre dentro das leis. Mais uma vez, o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos GESIEL, Marcelo Paes Barreto, agradece a atenção de todos vocês. Muito obrigado, fraternal abraço, tudo de bom.